Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: só encontramos verdadeira felicidade e satisfação quando fazemos a vontade de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós entendemos que os nossos pensamentos são os responsáveis pelos nossos sentimentos, nós passamos a buscar as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Deus, porque nós sabemos que nós não temos o controle que nós imaginamos que nós tínhamos no passado. Nós não escolhemos o que sentir, nós não escolhemos o que pensar, nós não temos o controle da nossa vida e tudo que nós fazemos se baseia única e exclusivamente nos nossos interesses. Mesmo a bondade, existe sempre um interesse oculto. Tanto que, se não fosse assim, nós não nos sentiríamos decepcionados com as pessoas quando elas não retribuem alguma coisa que nós fazemos. Então existe sim uma expectativa e uma troca. Só que nada disso pode satisfazer o nosso coração, porque conforme o tempo vai passando e nós vivemos longe de Deus, nós cada vez conseguimos nos iludir menos com as coisas. Então parece que a vida, com o passar do tempo, ela vai perdendo a graça. E assim nós comparamos o presente com o passado e aparentemente no passado tinha coisas melhores. Então vivemos uma nostalgia e o tempo todo tentamos reviver esse passado de alguma forma, tentando trazer aqueles elementos que hoje já não existem mais. Mas será que tudo parte da nossa vontade? Será que quando eu tinha depressão foi uma coisa que eu escolhi, eu parei, pensei e falei, não, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ter depressão. Não, eu não tinha escolha. Todos os dias eu queria que aquilo saísse de mim, mas não saía. Por mais que eu me esforçasse que aquilo saísse dos meus pensamentos, aquilo continuava em mim e aquilo me oprimia e aquilo me entristecia, como se fosse algo que estava errado. Mas eu não sabia o que, e eu não tinha uma saída, e eu não tinha uma solução. E no meio disso tudo ainda existia outro sentimento que era de insatisfação, de ingratidão, onde nada me faltava. Eu tinha tudo, eu tinha o que vestir, eu tinha o que comer, eu tinha um trabalho, minimamente eu tinha tudo. Tudo que as pessoas gostariam de ter eu tinha, mas eu continuava com o sentimento como se eu não tivesse nada. Sem contar o sentimento de vazio, o sentimento de solidão, o sentimento de não pertencimento. É como se eu não fizesse parte desse mundo ou das coisas que aqui existiam, e aquilo também me entristecia. Era a eterna busca de encontrar pessoas que poderiam sentir as mesmas coisas que eu sentia ou compreender as coisas que eu falava, e ninguém compreendia e ninguém entendia. E assim eu me sentia um excluído. Mesmo no meio de tantas pessoas, era como se o mundo tivesse me rejeitado, porque aparentemente todo mundo estava satisfeito. Mas por quê? Porque quando a gente está cego, quando a gente não tem sabedoria, a gente é muito simplista em julgar as coisas, acreditando que tudo é da forma que nós imaginamos, e no fim, nada é. Se a gente vai lá em Mateus 5, versículo 4 a 7 e 9, a palavra do Senhor diz assim: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus tem misericórdia delas. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Então, quem que está falando conosco? Jesus Cristo. E essa é uma parte do Sermão da Montanha, onde Jesus estava ensinando aos discípulos e a outras pessoas. Isso chama a atenção. Se a gente notar a primeira palavra que ele usa, felizes.
Não é isso que as pessoas querem ser? Elas querem ser felizes. Mas será que a felicidade ela é uma condição onde eu preciso ter alguma coisa? Ou atingir algum objetivo? Ou encontrar alguém? Será que felicidade é prazer? Será que felicidade é viagem? Será que felicidade é ser reconhecido? Será que a felicidade é colocar um seio? É fazer uma cirurgia plástica? O que é a felicidade? Ou a felicidade que se baseia em coisas, ela tem um prazo de validade? Porque da mesma forma que nós ficamos felizes ao comprar um celular novo, daqui a um tempo a gente fica triste com aquele mesmo celular, porque tá uma porcaria, porque já tá lento, já não serve mais para nada. E será que não é assim também? Não é assim que vai acontecendo também no nosso corpo, conforme o tempo vai passando, ele não vai se desgastando? O cabelo não vai ficando branco, a cara não vai caindo, e se a gente não vigiar o que come, não vai engordar? A disposição, ela não vai embora? Então, tudo na nossa vida, ela tem um prazo, ela tem um tempo. Porém, a felicidade, ela não é momentânea. E eu acreditava no passado que a felicidade era feita de momentos bons e ruins. Então, tinha momento que eu ia estar feliz, tinha momento que eu não tinha, e isso ficava oscilando como dia, noite. Mas será que a natureza de Deus ela se torna em escuridão em algum dado momento? E quem está fazendo essas promessas para mim? É Jesus. Será que Jesus mentiria ao falar da felicidade? Ou eu tinha um conceito equivocado? Na verdade, a felicidade é a ausência de sentimento. Se você prestar atenção e não estiver sentindo nada, no bom sentido de ruim, você está feliz. O problema é que a gente tenta comparar a felicidade àquela que o álcool, a bebida ou a droga dá. E não tem. Não tem como a gente comparar o que a gente sente com coisas induzidas por substâncias. Então, às vezes, nós perdemos a nossa referência base. Pelo fato de você beber, pelo fato de você se entorpecer ou pelas coisas, talvez o teu conceito de referência esteja errado. Então, você está com uma expectativa muito grande de algo e às vezes você pode estar se sentindo bem. Só que como você sempre está comparando com o estágio de entorpecer, não dá. Então vai levar um tempo até a tua cabeça deixar de associar isso ao que você tem sentido. Então se nada tem te preocupado, se nada tem entrado dentro do teu coração, sabe? Se você tem entendido o que você fez, se você tem buscado o Senhor, isso já começa a ser a felicidade para você, porque você não tem tormenta. Se o diabo não te inferniza, nós já somos felizes. Então Jesus ele começa dizendo, felizes as pessoas que choram. Mas esse chorar é por quê? É chorar porque eu tinha depressão? É chorar porque alguém não fez o que eu gostaria? É chorar porque não aconteceu o que eu queria? É chorar porque eu apanhei? É chorar por quê? É chorar de dor? Ou é chorar porque nós estamos vivendo longe de Deus? É chorar porque o diabo controlava a nossa cabeça? É chorar porque o sentimento que a gente sentia era a falta de Deus? E Deus está dizendo, olha, se vocês estiverem chorando pela minha causa, se vocês entenderem que os sentimentos que vocês têm, a distância que vocês vivem de mim, eu posso consolar vocês, porque a minha presença vai suprir tudo isso que vocês têm sentido. O meu espírito vai colocar pensamentos aonde o coração de vocês não vai mais querer ficar destruindo a própria vida. Vocês vão ter vontade de viver. Vocês vão encontrar um propósito para a tua vida. Vocês vão entender como são as coisas feitas da forma correta. Felizes as pessoas humildes. Agora, quando a gente fala sobre humildade, às vezes é uma palavra difícil da gente compreender o que está acontecendo aqui. Porque nós reassociamos essas palavras a termos modernos. E humildade, quando a gente fala, é gente humilde, parece que é uma pessoa sem estudo, uma pessoa sem instrução, uma pessoa sem condições financeiras, e não tem nada a ver. Se você quiser substituir a palavra humildade, substitui por obediência. Felizes as pessoas que são obedientes a Deus. Pessoas que entendem que nós precisamos de Deus para viver. Então, se eu chego ao ponto de obedecer a Deus, é porque eu considero Deus necessário na minha vida. E a humildade é justamente isso, é reconhecer que sem Deus nós não vivemos, que nós necessitamos deles. Então Deus está dizendo, olha, se você reconhecer que vocês dependem de mim, pode ser feliz porque existe uma promessa, pois receberão o que Deus tem prometido.
E Deus prometeu o quê? Deus prometeu um reino que nós podemos alcançar através do arrependimento. Então eu preciso me arrepender para que esse reino possa chegar na minha vida. Eu preciso reconhecer que eu dependo de Deus, que eu tenho que buscar o Senhor todos os dias. E não buscar a Deus da forma que às vezes nós acreditávamos no passado. Porque essa mentalidade que eu tinha, de que eu teria que buscar a Deus só para mim. Então eu vou numa igreja, eu sento num banco e a minha vida ela acaba ali. Então se eu já fizer isso, eu já sou uma pessoa boa. Se eu pagar o dízimo, eu já sou uma pessoa boa. Se eu for batizado, eu sou uma pessoa boa. Eu não preciso obedecer o Espírito Santo, eu não preciso conhecer a palavra de Deus, eu não preciso me arrepender dos meus pecados, não preciso fazer nada. Preciso apenas fazer um cursinho, um negocinho, vou ali como um negocinho ali dentro ali e tá tudo bem. E só preciso bater cartão e não tem nada. Minha vida não tem propósito, eu não sirvo a Deus para nada. Quando eu sirvo, eu terceirizo. Eu coloco o dinheiro na mão de alguém achando que isso é fazer a vontade de Deus e eles vão lá fazer o bem. Eles vão sair como se fossem os desbravadores do universo. Eles vão sair encontrando as pessoas e fazendo. Você acha que funciona assim mesmo? Você acha que é desse jeito? E onde está Deus? Se nós já temos um conjunto de regras, onde está o Espírito Santo? Para que precisa de Jesus? Você só cumprir a regra? Será que essa é a igreja realmente que nós devemos ser? Ontem nós falamos um pouco de Davi, sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre se reconhecer pecador e como ele voltou dizendo, olha, eu vou ajudar os meus amigos, eu vou ajudar os descrentes, eu não vou esquecer de ninguém. Mas será que esse chamado era só de Davi? E Davi nem sacerdote era, Davi era guerreiro. E olha quantas músicas ele escreveu e quantas coisas ele fez por Deus. Então a nossa vida nas mãos de Deus, ela vai se tornar louvor e ela vai se tornar também histórias onde nós vamos poder dar o nosso testemunho. Poxa, se a gente consegue ficar vivendo no meio de pessoas que elas estão tristes em não fazer nada e fazer de conta que não é problema meu, sabe, se o evangelho que eu acredito não muda a minha vida, se ele não refina as minhas palavras, sabe, no passado eu tinha costume de xingar, ficar falando as coisas, cara, hoje eu não tenho mais, de ficar fazendo brincadeirinha, ficar fazendo piada, e tudo é gracinha, e tudo é isso, ou tudo é de forma assim, só ver de forma, vamos pensar a palavra, tudo que a gente vê existe uma maldade, uma segunda intenção, sabe? Isso sai de dentro de nós, não faz mais parte dos nossos pensamentos. O Senhor, ele purifica a nossa mente, o nosso coração. Então a gente sente que existe um céu chegando até nós, conforme a nossa vida ela vai passando. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. O que nós falamos sobre a batalha espiritual? Onde ela acontece? Na nossa mente. E quando eu começo a obedecer o Espírito Santo, eu estou fazendo de quem? A vontade de Deus. Quando ele diz fome e sede, não são coisas que nós temos necessidades? Então se a tua necessidade for cumprir aquilo que Deus coloca dentro do teu coração ou da tua cabeça, olha o que ele fala, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Olha, uma das coisas que a gente nunca entende, satisfação. Uma vida sem Deus, ela nunca vai ter satisfação. Se eu não obedeço à voz do Espírito Santo, eu nunca vou me sentir satisfeito. Eu nunca vou ter o suficiente. Mesmo que você tenha um relacionamento, nunca vai estar bom o relacionamento que você tem. Mesmo que você tenha um trabalho, nunca vai estar bom o trabalho que você tem. Mesmo que você tenha todas as coisas, nunca vai estar bom o que você tem. E você só vai descobrir o valor das coisas que você tinha quando você perder essas coisas. Aí aquelas coisas elas vão começar a ter significado até que você reconquiste, porque depois que você reconquistar, perde o valor. Você já viu relacionamentos desse jeito? Que vive aquela vida de gato e rato? Que a pessoa junta e separa, junta, separa, junta, separa, e só vive nisso. Essa loucura o tempo inteiro. Porque quando perde, entre aspas, entende o valor. Mas quando volta, já não tem mais valor nenhum. Porque sem Deus não existe satisfação. Então, ainda que a pessoa ela tenha um relacionamento, ela não se satisfaz. Ainda que ela coma, ela não se satisfaz. E a gente olha isso. Ainda que ela tome alguma coisa ou que ela faça, ela não se satisfaz. E assim ela vai adquirindo vícios. Porque ela sempre precisa complementar o que ela sente. Porque ela nunca está fazendo a vontade de Deus. Ela nunca tem nenhum tipo de sentimento bom. É sempre com ansiedade. É sempre sentindo medo, sempre se manifestando através da raiva, do ódio, sempre frustrada, amargurada. São pessoas que reclamam de pessoas, sempre se colocam como vítimas,
sempre se colocam como diminuídas. Tudo isso não vem de Deus, vem de nós para tentar ganhar a mente das outras pessoas. Quando você mente, o que você está fazendo? Você está tentando ganhar a mente da outra pessoa. E nós não precisamos mais disso. Quando Jesus ele entra dentro da nossa vida, a satisfação que nós sentimos, nós nos damos totalmente o foco. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. O que é ter misericórdia? O que é misericórdia? É você olhar a dor do outro e entender que o outro sofre do mesmo jeito que você sofreu, que longe de Deus todos nós vamos ser desgraçados, que longe de Deus todos nós vamos continuar pecando eternamente, desobedecendo a Deus. Não é perdoando que se é perdoado. Quando eu perdoo alguém, não é porque eu sou bom, mas porque eu reconheço que eu recebi algo na mesma situação que aquela pessoa estava. E como que eu vou lá condenar aquela pessoa? Como que eu vou chegar naquela pessoa e falar, você está errado, mas você também estava errado. Não, mas você também. Tudo que eu acusar ela, eu vou ser acusado a mim mesmo. Por isso que Deus fala que quando nós julgamos alguém, da mesma forma que nós julgamos, nós também seremos julgados. Então, se eu recebi misericórdia de Deus, se no meu arrependimento o Senhor, Ele olhou para mim com compaixão, poxa, Ele falou que Ele vinha me consolar e Ele me consolou. Ele olhou alguém que era triste, que ninguém queria, e Ele quis. Ele falou, não, você tem jeito. Nós vamos juntos fazer algo diferente, algo novo, algo que você nunca viu. É porque você não me conhece. Sabe, então nós achamos que um estranho pode chegar e mudar a nossa vida, mas nós não queremos que Jesus possa fazer isso. É muito doido. Nós colocamos mais poder nas coisas do que o poder em Deus. Então essa misericórdia, ela precisa estar em mim. Se eu tenho misericórdia dos outros, Deus tem misericórdia de mim. Então, ao invés de eu olhar os outros e querer condenar os outros, eu tenho sabedoria para entender que na batalha espiritual, as pessoas que estão com a mente tomadas pelo demônio, elas vão fazer coisas erradas. E às vezes essas coisas vão ser contra mim, elas vão falar coisas contra mim, vão dizer coisas que eu não merecia, talvez por ter feito coisas boas, entre aspas, porque Deus me disse para fazer. Então, eu quero roubar a glória do que Deus pediu para mim fazer. Então, se eu fiz a minha parte, isso eu me sinto satisfeito, porque a satisfação não vem pela retribuição dos outros. Jesus não disse nada sobre isso. Ele falou, se vocês me obedecerem, se vocês colocarem as tuas lágrimas para mim, se vocês entenderem que eu sou necessário na vida de vocês, se vocês me buscarem como necessidade. Por que eu acordo todo dia de manhã para buscar o Senhor? Porque do mesmo jeito eu como todo dia, eu tomo água todo dia, eu vou no banheiro todo dia. Não tem coisas que são diárias, então a minha busca de Deus ela precisa ser diária. E quanto mais eu busco o Senhor, mais a felicidade ela transborda em mim, porque mais satisfeito eu me sinto com as coisas que eu tenho. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Elas não esperam a paz, elas trabalham pela paz. E a paz que excede todo o entendimento, é a paz que está dentro de nós, que é justamente aquele coração quebrantado, arrependido, remido. É aquele coração onde os pensamentos vêm do Senhor, as palavras vêm do Senhor, pois Deus as tratará como seus filhos. E o que é ser tratado como filho de Deus? É você pertencer a algo. Se você é filho de alguém, você pertence àquela família. Você vai receber a herança daquela família, você faz parte da mesma linhagem, das mesmas tradições. Então Deus ele não me olha mais como um estranho, mas como alguém que faz parte da sua casa, como alguém que ele viu nascendo. Nós não somos mais estranhos. Será que faz mais sentido agora? Vocês precisam nascer de novo? Então nós precisamos nascer na família do Senhor, e é através do arrependimento, e através de Jesus Cristo que nós acabamos fazendo isso. Então olha como Jesus ele já disse tudo. Só que na nossa mente, às vezes pelas palavras, serem difíceis. Você tentar explicar o que é humildade, você tentar explicar o que é ansiedade, explicar o que é pecado, o que é felicidade. São palavras que às vezes a gente sabe o que é sentir, mas eu não sei o que é falar. O que é medo? Não sei. Então, quando nós paramos para pensar, quando nós entendemos o que nós estamos sentindo, sempre que uma pessoa ela vem falar, nossa, comecei a ficar ansiosa. Não, o que você pensou antes? É sempre, qual foi o gatilho?
Será que não é isso que você tem que orar e conversar com Deus? Por que isso te afeta tanto? Por que isso te abala tanto? Por que você se importa tanto com isso? Se a gente continua lá em 1 Timóteo 6, versículos 6 a 9, a palavra do Senhor diz assim: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para as pessoas que se contentam com o que têm. O que foi que nós trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados e ficarem presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Então Paulo, nessa carta ao Timóteo, que era alguém que ele preparava para assumir a igreja de Éfeso, e Timóteo era jovem, porém ele tinha uma origem já onde a família dele ele era religiosa, então ele tinha contato ao Antigo Testamento. Ele já se interessava pelas coisas de Deus, ele sentia a vocação de Deus dentro dele, e Paulo estava lapidando esse jovem que tinha vontade. E nós precisamos ter essa vontade de ser lapidados por Deus. E naquela época, o que acontecia? Tinha muitas pessoas que eles vendiam meio que o conhecimento. Os mestres da lei, para ensinar as pessoas, eles cobravam isso. Ou cobravam bênção, ou cobravam favores. Tanto que Paulo alerta, olha, tem gente aí que está moldando o discurso ao que as pessoas querem ouvir. Então eles estão pregando o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. Então o comércio da fé já existia lá atrás. Esse senso equivocado, porque o diabo, ele ilude as pessoas da mesma forma. À nossa volta a tecnologia muda, mas dentro de nós vamos ver que acontecem as mesmas coisas. Nós nos vendemos pelas mesmas coisas, nós cremos nas mesmas coisas. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza. Será que existe um poder? Será que existe um preço? Porque quando a gente fala de riqueza, nós estamos dizendo acúmulo de coisas que têm valor. Será que a religião, ela é uma fonte de riqueza? É claro. Só que tipo de riqueza? É uma riqueza que nós podemos levar por toda a eternidade ou é uma riqueza que nós podemos usar apenas nesse mundo? Porque se você prestar atenção, normalmente, pessoas que vivem afastadas de Deus, elas vão usar suas riquezas para tentar encontrar a sanidade delas ou tentar viver experiências ou fazer jornadas para que elas possam sentir algo diferente. Então, enquanto elas estão executando essas coisas, existe certa satisfação. Mas quando elas voltam para a rotina, é monotonia, eu não aguento. E aí elas vão acabar gastando dinheiro num psicólogo, fazendo uma terapia, para falar sobre coisas que elas não entendem ou que elas não conseguem sentir. Quando não for o suficiente, ela vai pôr algum medicamento para domar a mente. Tenho falado recorrente disso, mas isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Nós precisamos entender a razão do nosso comportamento e por que nós sentimos vontade. Então, será que essas pessoas, elas não pagariam quanto para ter um conhecimento onde elas não tivessem mais dependência emocional de outras pessoas? Onde elas não precisassem mais da aprovação das outras pessoas? Onde aquilo que doía não dói mais? Onde elas tivessem autocontrole sobre as coisas que elas fizessem? Onde elas não precisassem mais mentir e não existissem mais dor, mais sofrimento? E tudo isso tem. E não está na religião. Está no Espírito Santo. Está em Jesus Cristo. Então a religiosidade, ela nos leva até onde? Até onde qualquer homem chegou, mas o Espírito Santo nos leva até onde Deus pode nos levar. É uma fonte de riqueza? Com certeza, mas só para as pessoas que se contentam com o que têm. Qual outra palavra eu posso substituir no lugar de contentar? Se satisfazer. Então, a minha religião, ou a minha cristandade, ou aquilo que eu acredito é uma fonte de riqueza. Porém, se eu me contento com o que eu já tenho, porque se eu não me contento com as coisas que eu tenho, se eu fico pedindo coisas para Deus, parece que aquilo que Deus não é bom, ou que Deus ele se esqueceu de mim, ou que Deus está sendo injusto comigo. E Deus não faz nada dessas coisas. E aí ele questiona: o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo?
Nada. Então, eu estou insatisfeito com alguma coisa, eu estou triste por alguma coisa, sendo que não tem nada me faltando. Talvez não esteja em abundância, talvez não seja da marca que eu gostaria, da forma que eu queria, ou dentro das minhas expectativas. Beleza, mas está me faltando alguma coisa? Será que se tirar isso que eu estou reclamando hoje, aí sim ia fazer falta? Será que eu não deveria estar agradecendo então? Porque às vezes a gente não entende o que a gente está vivendo. Pessoas, elas são perecíveis. Tem pessoas que já perceberam que já não tem mais o pai, a mãe ou alguém. Tem pessoas que vão ainda perder essas pessoas. E tem pessoas que vão perder os filhos, mesmo elas sendo os pais. Porque nós não gastamos tempo amando as pessoas, prestando atenção nas pessoas. Nós gastamos tempo buscando as coisas. E as pessoas, elas estão perecendo. Todo dia, praticamente, tem uma notícia que alguém tirou a vida. Será que nós estamos falhando? Será que nós estamos levando a mensagem para sempre, para frente? Ou não? Eu já estou orando dentro do meu quarto, eu já estou ali ouvindo os louvores, já estou... E para fora? E essas pessoas que estão perecendo, será que você não está conseguindo ter misericórdia de ninguém? Não está conseguindo ver a vida de ninguém? Será que você não está olhando o olhar de ninguém, até dentro da tua própria casa ou dentro da tua própria família? Sabe, a gente precisa começar em algum lugar. A gente precisa começar a servir a Deus. Não dá para ficar pendurado na saia do pastor, na barra do padre, não dá. Cara, o evangelho começa não é quando nós entramos na igreja, mas é quando nós saímos dela. É quando Deus ele pode ocupar a minha mente e o meu coração para servir a Ele. Tem dia que eu converso com 2, 3 pessoas, encontrando em lugares totalmente aleatórios, pregando a palavra, o evangelho. Se tem oportunidade, eu dou uma Bíblia. Porque eu tô pronto. Eu tô buscando as pessoas. Mesmo quando eu sento sozinho num lugar para almoçar, eu estou esperando pessoas. Esperando que alguém me dê uma oportunidade de falar sobre o Senhor. Porque o culto começa quando eu aceito servir a Deus. Esse é o culto que nós devemos fazer. Não é à toa que eu acordo ouvindo louvores, porque a minha vontade de estar perto de Deus, ela é grande. Não por buscar as coisas do mundo, mas por buscar as coisas de Deus. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Fiquemos satisfeitos com isso. Se não tem nada te tá faltando, por que você está reclamando? A tua vida é o que ela é agora, não dá mais pra gente voltar atrás. Eu posso fazer tudo novo lá na frente. Eu posso, através do meu arrependimento, mudar as minhas palavras, mudar o meu coração, mudar o meu comportamento, mas não sou eu que muda, é Jesus. Então é porque eu vivo na presença de Jesus, as coisas elas estão mudando. Então eu já não olho as pessoas como buscando um relacionamento, buscando alguma coisa. Eu estou buscando a Deus. Eu estou buscando servir a Deus. Porque às vezes você fica ali, na época que você não acreditava em Deus, você dava pedrada em todo mundo. Agora que você mudou, você não consegue falar de Deus para ninguém. Quando era para tentar consumir as pessoas, nossa, era o bacanão, ou a bacanona. Agora não tem mais nada disso. Sabe, então nós temos que gastar tempo. O devocional está fazendo bem para você, não poderia fazer bem para outras pessoas também? Mas não é só mandar, é dar o testemunho. Sabe, isso daqui é uma ferramenta que nós temos, que Deus nos deu. Da mesma forma que Paulo escrevia as cartas e hoje nós usamos as cartas de Paulo. Mas as cartas são de Paulo? Não, as cartas são de Deus. Esse devocional é meu? Não tenho nada aqui. As músicas que vocês quiserem, vocês podem pegar e fazer o que você quiser. O devocional você pode pegar e fazer o que você quiser. O que eu escrevo pode pegar e fazer o que quiser. Eu não tenho nada, eu não vou levar nada desse lugar. Eu não tenho interesse em nada. Nada é meu, tudo é nosso. Tudo é nosso, tá bom? Pode ficar à vontade para fazer o que quiser. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, caem em desobediência, porque nós somos levados em 2 direções diferentes. Deus ele fala, vocês não podem servir a mim e servir ao dinheiro, servir a mamon. Então, ou eu obedeço a Deus e vivo os sonhos de Deus, ou eu fico buscando os meus sonhos. E aí no final eu não vou ter satisfação. Adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a tua alma no final? Adianta você estar com rios de dinheiro na tua conta e precisar de um psicólogo, de um psiquiatra? Adianta você ter tudo isso e não ter nada, porque você não tem prazer pela vida que você vive? Ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos. Então olha que existe tolice em quem só vê esse tipo de coisa, só pensa em dinheiro, é só o liberalismo. Tudo que vê isso não entende que existem pessoas, que existem vidas, que existem, não, só vê o lucro.
E também não adianta você pensar que você deveria ganhar mais. Você quer ganhar mais por quê? O que você tem entregado a mais? Na maior parte do tempo nós queremos ganhar mais não entregando nada, porque eu acho que alguém precisa pagar a minha conta. Não, porque vou ter um filho novo, eu preciso de mais dinheiro. Mas por que você não arrumou mais dinheiro antes de ter o filho? Por que você não se planejou antes? Aí você faz tudo errado e depois joga a responsabilidade no colo dos outros. Não funciona assim. Sabe, essa não foi a forma que Jesus nos ensinou. Ele diz, olha, se vocês forem construir uma torre, veja o que vocês vão precisar. Porque senão vocês vão chegar lá no meio e vão parar porque não tem material e não tem as coisas. Isso é tolice. Então eu não quero ficar preso na armadilha dessas tolices que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Então, aquilo que eu desejo, que é do mundo, só vai trazer desgraça e destruição para a minha vida, seja o que for. Amém? Só encontramos a verdadeira felicidade e satisfação quando fazemos a vontade de Deus. Que o Senhor ele possa tocar o nosso coração, abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele possa nos perdoar, que nós possamos ler a Sua palavra todos os dias. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra. Obrigado, meu Deus, pela Sua presença, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pela roupa, pela felicidade, pelo consolo, pelo Espírito Santo. Obrigado por tudo de bom que o Senhor faz por nós, mesmo sem que nós merecemos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.